acontece quando nós oramos? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. O que será que acontece quando a gente ora? Assista o vídeo! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui estou eu para falar um pouquinho da palavra de Deus para vocês. Até então a gente tinha feito 3 vídeos, uma série de 3 vídeos recitando a Bíblia. E hoje eu vim trazer apenas uma breve meditação da palavra de Deus sobre oração. Se você é um cristão ou não está assistindo esse vídeo, eu queria dizer para você que a oração ela é muito importante para a vida das pessoas e que a oração é realmente algo que move as montanhas. Alguma coisa sempre acontece quando nós oramos. Para isso eu decidi trazer 3 versículos bíblicos sobre oração, onde a gente vai entender um pouco mais da importância da oração. Primeiro versículo bíblico, Mateus capítulo 26, e a oração de Jesus. Antes de Jesus ser crucificado, ele orou no Getsemane e ele fez uma oração e ele pediu para que os seus discípulos também orassem com ele. E Jesus, mesmo sendo o próprio Deus, o Filho de Deus, ele precisava, como ele estava em forma de homem, ele precisava estar em pleno contato com Deus. Então, uma das coisas que a gente vê aqui e a gente observa que a oração é uma forma de você estar em contato com Deus, em você estar buscando Deus. E aí Jesus fala com os seus discípulos e pede para que eles velem com ele. Jesus, após orar, ele volta para ver o que os discípulos estavam fazendo e voltando para os seus discípulos, versículo 40, achou-os adormecidos e disse: Pedro, então nenhuma hora pudeste velar comigo? É interessante que Jesus foi reservado a orar, ele precisava orar, ele estava num momento de muita angústia, ele sabia que ia ser crucificado, e ele pede para que os discípulos velem por ele, que os discípulos também orassem com ele e por ele. E eles não conseguiram fazer isso, eles estavam muito cansados, eles dormiram, eles adormeceram. E Jesus fez isso por 3 vezes Jesus foi orar. E todas as orações que ele fazia naquele dia eram orações muito tristes, orações angustiadas. Ele estava sofrendo muito, mas ele precisava conversar com Deus. Então veja a importância que a oração tem, você precisa conversar com Deus. Jesus conversou com Deus, se Jesus conversou com Deus, que Jesus sendo Deus conversou com Deus, você também precisa conversar com Deus. E os discípulos não entendiam isso, eles não entendiam a importância daquele momento com Deus até então, porque eles estavam com Jesus, eles achavam que estavam muito cansados, eles foram dormir. E às vezes a gente também faz isso, a gente também está muito cansado e a gente também não consegue ter disciplina para orar, mas Jesus era extremamente disciplinado e ele orava muito. Escrito em Colossenses, capítulo 4, versículo 2. E esse versículo é bem curto, mas começa assim: perseverar em oração. Perseverar em oração, velando nela com ação de graças. Então, o conselho de Paulo para nós foi para que a igreja perseverasse em oração. Ou seja, o que significa perseverar em oração? Significa ser constante, todos os dias, todas as horas. E também, câmera diferente, gente. Descarregou. Tive que gravar em outro celular. Diferente, né? Então, como eu estava falando, Paulo também escreveu à igreja de Tessalônica, aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, um versículo bem curto, que diz apenas: orai sem cessar. Então, Paulo ele vai enfatizar a oração, ele vai enfatizar a importância da oração, não apenas Jesus orou, mostrando para nós o quão importante era orar, como também Paulo vai dizer para a igreja a importância que a igreja precisa ter de estar sempre em contato com Deus, estar sempre em constante oração. Ele vive em um mundo de muito acelerado e os jovens vivem recebendo muita dopamina da internet, do Instagram, tudo muito rápido, e a gente esquece do quão é importante gastar tempo com oração. E é isso que a gente tem acontecido, a gente não tem gastado tempo com oração. Só que quando a gente gasta tempo com oração, coisas incríveis acontecem. Então, o que acontece quando a gente ora? Vou dar só um exemplo para vocês. Quando eu era adolescente, servindo ao Senhor, uma certa vez aconteceu um episódio na minha vida que pela primeira vez eu fui assaltada. Muito triste isso. E eu tava voltando de um cursinho que eu fazia e eu tava com uma bolsinha pequenininha, bonitinha e com um cartão de passe.
E aconteceu que os ladrões chegaram do meu lado, numa moto, um homem e uma mulher atrás. E eu fiquei com muito medo. Eu fiquei com medo porque eu pensava que, sei lá, eles vão me carregar. O que a pessoa pensa quando é assaltado? Você não sabe a sua reação. E eu inevitavelmente corri para defender a minha vida. E eu corri absolutamente contra a moto tava assim, e eu corri assim, e mesmo assim eles me alcançaram. Graças a Deus eles não estavam com armas, por isso eu não morri naquele dia. Mas foi bem arriscado o que eu fiz e eu não aconselho você a fazer o mesmo. Mas eu corri. E quando eles me alcançaram, pegaram, arrancaram a minha bolsinha e eu fiquei muito chocada sem saber o que fazer. E eu decidi voltar para casa. E quando eu voltei para casa, eu estava com muita raiva daqueles ladrões por terem roubado quase a minha única bolsinha bonitinha que eu tinha, mais um cartão de passes. E o que eu fiz quando eu cheguei em casa? Então, o que eu fiz quando eu cheguei em casa é o que nós precisamos fazer constantemente. Eu fui orar. Por quê? Porque eu já tinha sido assaltada, pra que eu ia orar? Então, porque naquela época eu aprendi que a gente precisa orar. Precisa orar quando coisas boas acontecem, orar quando coisas ruins acontecem. Naquele momento tinha sido uma coisa muito ruim, eu estava morrendo de raiva dos ladrões que roubaram a minha bolsinha. E eu entrei, e eu cheguei em casa chorando, expliquei pra minha mãe o que tinha acontecido, e eu disse, eu vou orar. E eu entrei no meu quarto, fechei minha porta, e eu fui orar, eu disse, Senhor, eu estou com muita raiva desses ladrões, velho, que roubaram minha bolsinha. Eu queria muito que eles caíssem daquela moto, levassem uma queda. E eu fui sincera, porque a gente precisa ser sincero na oração. Mas eu também disse, Senhor, o Senhor nos ensina que a gente deve amar e ser misericordioso. E eu queria que o Senhor tivesse misericórdia deles e salvasse eles dessa vida terrível que eles vivem. E também eu queria que eles devolvessem minha bolsinha. O Senhor sabe, Senhor, que eu só tenho aquela bolsinha. Eu queria aquela bolsinha de volta e meu passe. Tá bom, meu passe de ônibus. E vocês não sabem o que aconteceu naquele dia. Mas aconteceu, porque quando a gente ora, alguma coisa acontece. E naquele dia, eu recebi uma mensagem de uma menina dizendo assim, Rebeca, encontraram o seu passe e sua bolsinha jogada lá não sei aonde. E foi um senhorzinho que encontrou e ele me mostrou a sua foto do passe e eu disse, eu Conheço essa menina, eu vou falar pra ela vir buscar a bolsinha dela. E foi isso, pessoal. Eu fui buscar a minha bolsinha e o meu passe. Aí você pode estar pensando, que Loucura, Rebeca, porque tu foi orar por uma bolsinha velha que tu tinha. Mas não era assim. A minha cabeça, adolescente, era que se eu orasse, alguma coisa ia acontecer. Se eu orasse, eu queria que Deus ia devolver minha bolsinha, nem que os ladrões fossem levar lá na porta. Não era a bolsinha que valia, não era o que eles iam trazer de volta pra mim que tava valendo. Na verdade, era o fato de eu ter orado e ter alcançado aquela oração. Ter orado e ter recebido uma resposta de Deus. É isso, pessoal. Talvez o seu problema seja muito maior do que esse que eu tô falando. Talvez o seu problema seja, sei lá, algo muito maior do que uma bolsinha. Mas o importante é que você ore. Porque tanto faz pra Deus um problema pequeno como um problema grande. Se você orar, algo pode acontecer. Ele pode mover montanhas por você. É isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.